A primeira coisa sobre paternidade que eu queria falar é sobre a construção da ideia de que os pais têm que ser treinador dos filhos. A gente tem a mania assim que a gente vai criar os filhos. A gente não cria os filhos, a gente treina. O tema desse primeiro episódio foi paternidade, exatamente porque eu acho que a base de toda a construção de tudo na vida é a forma como nós, na infância, temos a oportunidade de passar por aprendizados. E esse primeiro episódio ele vai ser gravado aqui no Porto da Barra. Por quê? Porque aqui remete muito à minha infância, né? Das vezes de janeiro, que minha mãe mandava a gente para Salvador, para ficar na casa de minha avó, minha tia, e a gente passou muitos janeiros aqui no Porto da Barra, sentado, o tio da gente levava a gente, vinha de ônibus. Nós somos os preparadores do nosso filho. Desde a infância, a criança, ela não sabe, tudo é novo para ela. Quando ela chora, é uma reação que ela tem ou algo que ela não sabe resolver. Quando ela vai para a escola e o pai, ela começa a chorar naqueles primeiros dias, ela não sabe o que está acontecendo. E tudo que a gente vai treinando vai construindo, né, coisas na cabeça dos nossos filhos que vão moldando ele para o futuro. Então, muito do nosso comportamento na adolescência, na fase adulta, ela foi construída na forma como foi implementadas as ações que aconteceram. Por exemplo, é muito comum, né, quando a criança ela entra na escola e ela tá em um lugar novo e ela começa a chorar quando o pai vai embora. E a gente tem o costume de falar o quê? Não, filho, o papai vai trabalhar. Só que naquele momento ali você está construindo o primeiro erro que a maior parte dos pais cometem, que é não explicar o porquê eu estou indo trabalhar. E aí a criança faz uma associação, que o trabalho é ruim. Porque toda vez que ela chora na escola é porque o pai está dizendo que vai trabalhar. Qual é a associação que ela faz? Que trabalho não é bom. Porque todas as vezes que eu fico triste, quando meu pai vai embora, é porque ele está indo trabalhar. Então, olha como é interessante. E o que falta às vezes é a instrução. A gente não é preparado para ser pai. A gente não é preparado para ser treinador dos nossos filhos. E olha que interessante. E aí eu já quero trazer uma reflexão que eu aprendi através de estudo sobre isso. Então, se tu constrói a ideia para o teu filho que o trabalho é ruim de forma indireta porque você não tem uma instrução adequada, por que não inverter isso? Por que não parar um pouco e explicar o porquê você está indo trabalhar? E criar associações com o teu filho sobre isso. Por exemplo, você está indo trabalhar por quê? Porque através do trabalho você consegue fazer dinheiro. E fazendo dinheiro, você consegue realizar ações e proteger a família. Então esse é um drive que eu instalei na cabeça de Léo. Então, primeiro, o trabalho é bom. Segundo, a gente trabalha para fazer dinheiro, a gente não ganha dinheiro. Terceira coisa importante, o trabalho, ele gera dinheiro e dinheiro gera duas coisas importantes: proteção da família e realização de sonhos. Então, parar tempo para fazer isso é restaurar essa ideia na cabeça das crianças. E isso vai impactar diretamente na percepção que ele vai ter de trabalho, a percepção que ele vai ter de dinheiro. Então, ou seja, você pode ensinar mesmo na diversidade, e essa diversidade é importante. Porque você reconstrói uma ideia que foi construída talvez na vida da gente. Por quê? Porque a gente não tinha essas instruções. Então, ser pai treinador é isso. É você saber dar as instruções para teu filho diante de todas as adversidades que ele vai passar. E ensinar ele a como reagir a essas coisas. Então, esse é um ponto extremamente importante que eu acho que a paternidade faz parte. Condicionar a criança a reagir às adversidades. Né? E uma das coisas que eu vejo muito acontecer, né? E eu aprendi isso e treino o Léo dessa forma. O que acontece? Toda vez que uma criança cai, é instintivo todo mundo que está ao redor correr para a criança para apoiar ela de alguma forma. Só que quando você faz isso, você condiciona a criança aqui. A toda vez que ela cair e chorar, ela sabe que todo mundo vai em cima dela. E aí você condiciona a ser uma criança chorona. Toda vez que ela quer uma coisa, ela chora, tem a atenção das pessoas. Então, ou seja, de forma instintiva, você condiciona a criança a ser birrenta. Então, o que é importante o pai entender? Que quando a criança passar por uma situação em que ela caia ou que cause uma dor, gere uma determinada sequência na cabeça dela. Então eu faço muito isso com ela. O Léo caiu e eu falo, pai, tá doendo? Tá, papai. Onde é que tá doendo? Vamos tentar resolver para que essa dor passe. Não tá doendo? Levanta e segue tua vida. Não paralisa por conta disso que não tá te impedindo de continuar. Então isso é muito engraçado porque já teve situações que eu tava andando no shopping com o Léo uma vez e aí ele caiu. Ele vinha correndo e puf, caiu. Aí tinha três mulheres ao redor, elas foram para cima dele. Eu falei, calma, ninguém encosta. Aí elas tomaram choque. Aí ele olhou pra mim, ele já sabe o código. Na cabeça dele já tá lá. Tá doendo? Não. Então levanta e vai. Ele levantou e saiu correndo de novo. E aí as mulheres ficaram perguntando por que ele não chorou. Eu falei porque tem um condicionamento na cabeça dele que toda vez que ele ficar diante de um problema, ele tem que fazer uma avaliação rápida na cabeça dele. Esse problema tá me paralisando? Não. Então eu sigo. Então olha que interessante. Esse aprendizado que ele tem na infância vai condicionar em várias situações da vida dele. Por exemplo, ele teve uma desilusão amorosa. O que vai acontecer? Isso aqui tem como resolver? Tem, então eu vou seguir minha vida. Não tem como resolver, eu tenho que achar a solução. E tudo isso vai sendo construído na cabeça dele para todas as situações adversas que ele passar na vida dele, ele não vai ficar se lamentando, chorando, birrando. Ele sabe que ele tem que só resolver.
E se ele não souber resolver, ele tem alguém do lado dele que possa ajudar. Mas se não precisar, ele segue. Então o que a gente faz, né? Agora eu te pergunto, se você não está presente no dia a dia do teu filho, como é que ele vai construir isso na mente dele? Segunda coisa, se você não sabe esse tipo de treinamento, como é que você vai treinar ele? E a gente instintivamente acaba treinando o filho da forma errada. Porque toda vez que ele cai, ele chora, ele tem atenção. E aí você cria a sequência. Caiu, chorou, atenção. Não, vamos inverter isso. Caiu, tá chorando, por que tá chorando? É porque tá com dor, a dor tem como resolver, pronto, resolveu, segue. Não tá doendo, levanta e vai embora. A gente sempre parte do pressuposto que a criança, ela não vai lembrar das coisas. E ontem eu tava no carro com o Léo e ele falou pra mim assim, papai, eu queria ouvir aquela música que você botou no vídeo quando a gente fez shake quando você chegou na academia. E aí eu falei, que música é essa? Quando eu fui olhar, uma música que eu tinha feito um post com ele em novembro de 2023. E olha que interessante, né? Valorizar momentos entre você e seu filho é extremamente importante para construir autoconfiança nele. Porque criar elos, né, com o pai e com a mãe vai fortalecer a identidade dele. E eu vejo que Léo é uma criança muito determinada no que ele quer. E isso é muito condicionado às experiências que ele tem familiar. Então, quando ele se sente amado, ele se sente mais seguro. E quanto mais amado ele se sente, mais seguro ele é. E isso é importante, e por isso que eu valorizo várias coisas. A gente constrói, né, por exemplo, sábado quinzenal tem a pizza ou o hambúrguer do Léo. Todo São João eu faço questão de botar uma fogueira para ele. Então a gente constrói laços familiares para ele entender desde pequeno o quanto a relação afetiva familiar é importante, quanto a família está reunida é importante. E tudo isso foram coisas que eu fui sendo construído na minha infância, né? Minha família, tanto meu pai quanto minha mãe, tinha muitos irmãos, e era muito comum de domingo, né, os familiares reunirem na casa da minha avó e todo mundo tomar café, almoçar lá, e levar esse legado para Léo é importante porque eu lembro de quase tudo isso, né? Eu lembro de meu avô me levando para cortar cabelo, eu lembro de meu avô indo lá para casa de tarde, e eu vejo o quanto isso foi impactante na minha vida, e eu tento levar isso tudo para Léo, né? Mesmo que eu tenha me separado da mãe dele e ele não tenha a família tradicional, mas eu levo a tradição sempre para a vida para ele. E hoje, por exemplo, é uma quarta-feira, eu tô aqui com ele, quis trazer essas memórias para ele, para relembrar minha infância também, né? Eu vinha muito aqui pro Porto da Barra e trazer hoje é fazer construir mais essa memória, para ele lembrar aonde papai vinha quando eu era da idade dele, onde papai ia para a praia, qual era a praia de papai, porque tudo isso vai construindo momentos da vida do pai dele que o pai dele compartilhou com ele. E para a gente completar, né, esse primeiro episódio do nosso vlog, eu queria trazer para você que é pai o quanto é importante você se dedicar à tua profissão, o quanto é importante você se dedicar de forma estratégica, né? Quando eu tomei a decisão lá em março de 2023 de parar de trabalhar, aquilo era uma estratégia. Eu me preparei para aquela estratégia. Então, toda vez que a gente pensa em crescimento profissional, não é crescer apenas focando no dinheiro, porque depois você descobre que o dinheiro não é nada, mas as memórias que você construiu ao longo da tua vida, tanto para você quanto as pessoas que você ama, essa sim, nenhum dinheiro paga. E o mais importante, né, que eu tenho, e isso é uma experiência que eu tive familiar de tios meus médicos, é que o dinheiro ele serve para ser seu escravo. Você não pode ser o escravo do dinheiro. E eu vejo que muitas pessoas elas se dedicam ao dinheiro, elas colocam o dinheiro acima de tudo, só que no final das contas elas deixam o dinheiro mandar sobre elas. E deveria ser o contrário. Eu sempre uso uma frase que é: o dinheiro te dá poder de decisão. E quando você aprende a ganhar dinheiro e você aprende a tomar as decisões com esse dinheiro, colocando esse dinheiro como seu servo, as coisas mudam. E o treinamento de um filho é como você lida também com o dinheiro. Porque se você ficar apenas pensando, né, não, eu vou trabalhar mais para no futuro eu dar aquilo para meu filho. Mas quantas memórias vão ser perdidas nesse percurso? O quanto você vai abdicar da presença que é importante nessa fase, por exemplo, de Léo, para que tudo que ele vai se transformar lá na frente vai ser totalmente diferente do que eu estou presente. Então, quando eu tomei a decisão de não atender mais quarta-feira à tarde, para me dedicar a Léo, é me dedicar ao futuro do meu filho. E para isso você tem que tomar uma decisão difícil, que é uma decisão de deixar de ganhar dinheiro naquele dia para investir no treinamento do teu filho. Então, trazer essa reflexão, paternidade desse primeiro episódio, é trazer essa reflexão você que é pai. Que você precisa ser estratégico na tua carreira profissional, mas você precisa também ser estratégico na construção da tua vida familiar, da tua vida pessoal. Porque se você esquece tudo isso em prol do dinheiro, quando chega lá na frente, você quer usufruir disso, mas não tem mais como voltar. A única coisa que a gente não pode controlar é o tempo. Mas a gente pode liderar sobre o tempo. Porque se eu aprendo a fazer gestão do tempo, eu consigo tanto ter sucesso profissional, quanto ter sucesso familiar. E essa união que vai construir o sucesso da nossa vida.